Olá, senhores. Nós vamos dar continuidade à nossa formação, dar continuidade ao nosso conteúdo. Na última aula, nós vimos as orações subordinadas e substantivas. E eu comentei com cada um de vocês que as orações subordinadas dividem-se em 3 subgrupos. Eu tenho subordinadas substantivas que farão papel de nome e aí receberão funções sintáticas da oração principal, subjetiva sujeito, objetiva direta, apositiva, completiva nominal, semana passada. Hoje, nós veremos as subordinadas adverbiais. Nas subordinadas adverbiais, o vocábulo não será tão explícito quanto nas substantivas. Então, aqui não vale aquela dica do isso, por exemplo, que nós usamos na última aula. Nas subordinadas adverbiais, a minha oração subordinada exercerá um papel, exercerá uma função de advérbio da minha oração principal. Lembrem-se que, quanto ao advérbio, eu tenho diversas funções. Causa, consequência, comparação, tempo, finalidade e tudo mais. Então, quem tem dificuldade lá em advérbio, vai ter dificuldade aqui. Quem não passou bem pela morfologia, vai ter dificuldade aqui nessa sintaxe do período composto. Então vejam que a oração subordinada adverbial é aquela que no período composto equivale a um advérbio. Eu já disse isso. As orações adverbiais sempre exercem em relação à oração principal a função sintática de adjunta adverbial. Advérbio morfologicamente, sintático, adjunta adverbial. Vejam essas frases aqui. Na época da seca, muitos animais morrem porque ficam famintos. Morrem porque ficam famintos. Observem que a oração porque ficam famintos apresentam 3 características. É subordinada, porque funciona como termo que se refere a uma outra oração. Por que ela é subordinada? Eu não consigo dizer porque ficam famintos. Você vai me perguntar, mas professor, como assim? Porque fica faminto? Está sem sentido, está solto. Então ela é subordinada porque ela precisa aparecer acompanhando uma oração principal. Ela é adverbial, porque está exercendo uma função típica de advérbio. Qual é a função que essa oração exerce aqui? Qual é a função adverbial exercida por ela? A ideia de causa. Vejam que a circunstância de causa está sendo dada à minha oração principal. Porque ficam famintos é a causa da morte dos animais na época da seca. Ok? Vamos agora às subdivisões, às comparações. Primeira oração subordinada adverbial vai ser a minha comparativa. Gritou como se fosse um louco. Vejam que aqui eu tenho um vocábulo na minha oração principal. Isso é importante, porque geralmente nós temos a impressão que uma oração deve ser um emaranhado de vocábulos, um emaranhado de palavras. Aqui eu tenho uma palavra na minha oração principal. Como se fosse um louco, está dando aqui a comparação entre 2 elementos. Qual que é a pegadinha? Por isso eu trouxe essa frase. O primeiro elemento está implícito, o primeiro elemento está escondido. Ele gritou como se ele fosse um louco. Vejam que eu posso, para substituir aqui como, eu posso ter os vocábulos assim como, assim também, bem como, ok? Por vezes o que também é utilizado, então tomem cuidado aí. Causal. É muito comum que os alunos confundam a causal da consecutiva. Então, tomem cuidado, tentem identificar na subordinada se eu tenho a causa ou a consequência da minha principal. A sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica. Vejam que ter faltado energia elétrica é a causa da suspensão da sessão. Se é a causa da suspensão da sessão, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Outros vocábulos que trazem, que denotam essa ideia de causa são como, porque, uma vez, que, já que, visto que, pois que, dado que e porquanto. Consecutiva, muito próxima à causal, então tome esse cuidado. Choveu tanto que o rio transbordou. Vejam, cadê a oração 1? Choveu, não é isso? Choveu tanto que, oração 1, choveu tanto que. Oração 2, o rio transbordou. Vejam que ter chovido é a causa ou a consequência do rio ter transbordado. Vejam, ter chovido, chover é a causa do rio ter transbordado.
ter transbordado. Mas a minha oração subordinada, formada de tanto que até transbordou, é a consequência de ter chovido. Então entendam que quando eu tenho uma consecutiva, eu também tenho na oração principal uma ideia de causa. Só que eu não quero a classificação da oração principal. Eu quero a classificação da minha subordinada. Vejam, chover é a causa. Entretanto, o meu conectivo, ele está na minha subordinada. Tanto que o rio transbordou. Se isso aqui é consequência, será uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Outros vocábulos que denotam ideia de consequência são de tal modo que, de tal maneira que, tanto que e tão que, ok? Temporal. Assim que chegou em casa, ligou a televisão. Oração principal, ligou a televisão. Oração subordinada, assim que chegou em casa. Aqui nós temos uma oração e um exemplo quebra tabu. Por que um exemplo quebra tabu? Porque vocês têm de modo petrificado no imaginário de que a minha oração principal sempre deve estar no início da frase. E não há regra na língua portuguesa que prescreva isso, ok? Então eu tenho aqui a minha oração principal no final. Reparem que assim que traz uma ideia de tempo. Se traz uma ideia de tempo, vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Outros vocábulos que denotam ideia de temporalidade serão eles: quando, apenas, enquanto, logo que, assim que, sempre que, desde que e mal que, tá? Mal que cheguei em casa, ok? Final. Ele não precisa de microfone para que todos o ouçam. Vejam que, afinal, senhores, traz uma ideia sempre de finalidade. Ou seja, qual a conclusão daquele ato? Qual o motivo da existência daquele ato? Então, reparem, ele não precisa de microfone para que todos o ouçam. Para que todos o ouçam é a finalidade do microfone. Então, aqui eu tenho uma ideia de conclusão do ato que se apresenta na minha oração principal. Outros vocábulos que exercerão essa função, o que, aparecendo aqui de novo, a fim de que e para. O para é o mais clássico, tá bem? Condicional. Condicional é sempre uma ideia de que o meu ato está submetido a uma condição. Caso essa condição se realize, o meu ato também acontecerá. A menos que me peçam desculpas, não conversarei com vocês. Oração principal, não conversarei com vocês. Oração subordinada, a menos que me peçam desculpas. Vejam que não conversar está submetido à condição de não pedir desculpas. Caso a pessoa peça desculpas, ele aceita conversar. Então tem um ato condicionado, um ato submetido a uma condição que se apresenta anteriormente. Outros vocábulos que exercerão essa função: se, a não ser que, a menos que, salvo se, contanto, desde que e caso. Senhores, esses vocábulos são bem importantes na hora de escrever redação, tá? Porque às vezes nós queremos ressaltar uma ideia e a gente fica sempre usando que, e o texto fica repetitivo. Já fazendo uma alusão ao futuro, não ao passado, mas uma previsão, não uma alusão, veja essa partícula se aqui como conjunção condicional, né? Nós veremos isso nas funções do se. Concessiva. Concessiva, ela traz uma ideia de uma exceção que se abre, de uma concessão. Eu estou cedendo, abrindo uma brecha para que determinada coisa ou ato se realize. Ainda que comprovem, não acredito em vocês. Ainda que comprovem, não acredito em vocês. Ou seja, mesmo que comprovem, não acredito em vocês. Vejam que isso é uma ideia de exceção. Porque se alguma coisa é comprovada, o que é o raciocínio lógico? Que eu vou acreditar. Agora, mesmo que comprovem, eu não vou acreditar. Vejam que essa ideia trazida pela subordinada é uma exceção, é uma concessão à ideia da comprovação dos fatos. Outros vocábulos que exercem esse papel: embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, não obstante e por mais que. Proporcional é fácil, sempre essa ideia de proporção, de quantificação dentro da minha oração. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Vejam que aqui há uma ideia de proporção entre a altura e o tombo. Maior altura, maior o tombo, menor altura, menor o tombo. Ok? Outros vocábulos que trarão essa medida: a medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais ou quanto menos. Conformativa. Se na concessão há uma exceção, se na concessiva na concessiva há uma exceção, na conformativa eu vou ter uma ideia presa
presa à minha oração principal. Ou seja, é uma ideia que atua em conformidade. É uma ideia que atua em paralelo. É como se fosse aquilo que obrigatoriamente vem imediatamente depois dessa primeira ideia apresentada. Consoante garante a Constituição, todos têm direitos iguais. Ou seja, todos só têm direitos iguais porque a Constituição garante isso. Então, esse consoante é um uso bem legal também na redação, e aí fica a dica. Outros vocábulos que farão esse papel, como conforme, consoante e segundo. Qual o principal vocábulo aqui? Conforme. Tá? Usem conforme porque o como ele já aparece também na comparativa. Então vejam, conforme garante a Constituição, todos têm direitos iguais. Oração subordinada adverbial reduzida. O que são elas? Não se ligam a outra por conjunção. Então não vou ter uma conjunção, eu não vou ter nenhuma dessas conjunções que eu destaquei aqui do lado, tá vendo? Vejam que todas essas orações são conjunções, as acompanham. Na minha reduzida eu não tenho conjunção. Apresenta verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Ar é ir, infinitivo. Ando, endo, indo, gerúndio. Ado, edo, ido, particípio. Classifica-se como a oração subordinada adverbial desenvolvida. Não entendi, professor. Por exemplo, saindo do teatro, fomos almoçar. Vejam aqui um verbo no gerúndio. Vejam que a ideia saindo do teatro traz uma ideia de temporalidade. Se traz ideia de tempo, é adverbial. Então, como fica o nome dela? Oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio, porque aqui eu tenho saindo gerúndio. Fiz isso para evitar brigas. Fiz isso para evitar brigas. Aqui eu vou ter uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Vamos achar aqui uma de particípio. Aqui. Aceitas as condições, não haveria problemas. Vejam que aceitas as condições é uma ideia, obviamente, de condicionalidade. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. Aqui nós temos charges que já apareceram no concurso de vocês, né, com orações subordinadas adverbiais, são charges, tirinhas e cartoons, e a banca sempre pedia depois para classificar. Então, pagar um seguro ficou tão fácil quanto roubar um carro. Veja aí a conjunção, ok? Se nós tivéssemos eliminado aqueles comunistas subversivos, hoje não haveria esse prejuízo com indenizações. Então, sempre essas ideias aí de adverbialidade, ok? Aqui tem uma tabela que resume esse conceito, que resume essa ideia. E eu trouxe aqui duas questões que eu quero que nós façamos para fixar esse conteúdo, e são questões, a primeira da SPSEX e a segunda da EPICAR. Então, vejam aqui, um dia, como lhe dissesse que iam dar o passarinho, caso continuasse a comportar-se mal, correu para a área e abriu a porta da gaiola. Então, qual é a ideia trazida pelas duas adverbiais? Primeiro, um dia, como lhe dissesse que iam dar o passarinho, como lhe dissessem que iam dar o passarinho é a causa. A causa de que ato? Correr para a área e abrir a porta da gaiola. Caso continuasse a comportar-se mal, é uma condição. Vejam que esse caso traz bem a ideia de condicionalidade. Então aqui eu não coloquei o resto do gabarito, mas fica na cara, é óbvio que o nosso gabarito é bravo. Ao passo que na 2, ela está trabalhando com a perspectiva incorreta e não com a correta. Está incorreta a classificação da oração em destaque na seguinte alternativa. Não fortalecerás a dignidade humana se subtraíres ao homem iniciativa e liberdade. Condicional, certo ou errado? Certo, esse se aqui é um espólio da ideia de condição. Quando quiseres falar de alguém, escreva na areia da praia, perto das ondas. Temporal, certo ou errado? Certo, esse quando nos indica bem a ideia de temporalidade. Agora, deixarei esta cidade, ainda que seja eleito vereador. Vejam que aqui não é uma ideia de comparação. Esse ainda aqui traz outra ideia, que não é de comparação, gabarito C. Eu queria pedir que vocês descubram que ideia é essa e nós vamos partilhar isso no grupo de WhatsApp para debatermos a aula. Tá bem, senhores? Vejam, essa foi a nossa aula de hoje,
ok? Quaisquer dúvidas, sinalizem, não deixem de perguntar, não deixem de levantar as questões. Na próxima semana, nós vamos encerrar o bloco das orações subordinadas. Fica o pedido que vocês assistam a próxima aula e para nós registrarmos a presença, escreve seu nome aqui nos comentários. Saudações, até a próxima.